Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ginásio estava silencioso, quebrado apenas pelo rangido dos colchonetes sob os passos apressados dos poucos membros presentes. Luzes fluorescentes refletiam nos espelhos, projetando reflexos de corpos em movimento e sombras dançantes nas paredes. Marcos, um faixa preta renomado por sua habilidade e arrogância, alongou-se, observando os arredores com um sorriso presunçoso. Cada olhar que cruzava parecia um julgamento silencioso. Ele sabia que estava no controle, que era rápido, preciso e formidável. Em sua mente, todos eram meros oponentes em potencial, uma oportunidade para brilhar. Mas naquele dia, Marcos buscava mais do que apenas competição. Ele queria diversão e dominação. Seu olhar deslizou sobre Tirone, um homem negro que varria o chão metodicamente, de cabeça baixa, concentrado na tarefa. Marcos o avaliou em silêncio. Aos seus olhos, ele não passava de um funcionário temporário fraco e dócil. E, no entanto, um sorriso cruel surgiu em seu rosto. Ei! Ele gritou, batendo palmas para chamar a atenção. Tirone ergueu lentamente a cabeça, surpreso. Sim? Venha cá, quero brigar. Só por diversão. Tirone sentiu uma onda de desconforto. O homem à sua frente exalava arrogância e desafio. Mas por trás de sua aparente polidez, Tirone não era um zelador comum. Ele tinha anos de treinamento secreto. Uma disciplina adquirida nas sombras, longe dos holofotes e das academias de prestígio. Conforme Marcos se aproximava, confiante e seguro de si, Tirone sabia que aquele duelo não seria como ninguém esperava. Respirou fundo, seus dedos se roçando distraidamente, pronto para revelar uma verdade que Marcos não suspeitava. Sob o uniforme simples e a calma de um zelador, escondia-se um lutador formidável? O silêncio no ginásio tornou-se mais pesado, e o ar parecia vibrar com uma tensão invisível. Marcos pensou que já tinha vencido, mas não sabia que acabará de desencadear uma tempestade que jamais conseguiria controlar. Marcos permaneceu ereto, com os punhos ligeiramente erguidos e um sorriso arrogante no rosto. Tirone simplesmente se posicionou com delicadeza, como se pudesse se defender sem esforço. Vamos lá, mostre-me o que você tem, disse Marcos, confiante. O primeiro ataque de Marcos veio rápido e preciso, mas Tirone esquivou-se com uma fluidez que desconcertou o lutador. Ele não se moveu dramaticamente, apenas um simples giro do pé e uma leve mudança de posição do corpo. Marcos franziu a testa surpreso. Ian? Ele murmurou. Um segundo golpe veio em seguida, mais rápido, mais agressivo. Tirone bloqueou sem esforço, seus braços como barreiras invisíveis. Cada movimento de Marcos parecia antecipado, cada ataque neutralizado antes mesmo de atingir o alvo. Os espectadores que passavam pelo salão pararam, intrigados com a crescente tensão. Marcos então tentou uma combinação complexa, na esperança de surpreender Tirone. Mas Tirone reagiu instintivamente, combinando esquiva e contra-ataque com precisão cirúrgica. Um leve toque no ombro fez Marcos cambalear para trás. O quê? O quê? Exclamou Marcos, atônito. Tirone manteve a calma. Não precisava gritar nem se gabar. Seu corpo havia memorizado cada gesto, cada nuance da luta. Cada movimento era calculado, mas parecia natural, como se estivesse dançando em vez de lutar. Em menos de 30 segundos, Marcos estava no chão, sem fôlego, com os olhos arregalados de espanto. O funcionário da manutenção, com o corpo calmo, simplesmente pegou a vassoura novamente, como se nada tivesse acontecido. O que foi isso? Gaguejou Marcos, ainda ofegante. Tirone deu de ombros com um olhar frio e implacável. Você queria lutar por diversão, eu também. O ginásio parecia prender a respiração. Marcos acabará de descobrir uma verdade que jamais considerará. Sob a aparência de um simples funcionário da manutenção, escondia-se um lutador que ele nunca deveria ter subestimado. E naquele momento Marcos entendeu que a humilhação não era apenas física, era total. Após a humilhante derrota, Marcos sentou-se no chão do ginásio, ainda em choque. Nunca em toda a sua carreira havia sido tão facilmente superado. Cada músculo do seu corpo gritava de dor, mas era o seu orgulho que estava mais ferido. Tirone, por sua vez, retomara o trabalho, vassoura na mão, silencioso como se nada tivesse acontecido. Mas seus olhos, atentos e penetrantes, observavam Marcos com uma calma impenetrável. Marcos levantou-se lentamente, tremendo levemente de humilhação e raiva. Aproximou-se de Tirone, desta vez para conversar, mas sem agressividade. Quem é você de verdade? Perguntou Marcos com a voz trêmula. Apenas um funcionário, respondeu Tirone calmamente, sem desviar o olhar do chão que estava varrendo.
Mas o jeito como ele falava, o controle perfeito de seus gestos, tudo nele dizia algo diferente. Marcos sentiu um arrepio. Havia algo profundo, algo perigoso, escondido por trás daquela aparente calma. Determinado a compreender, Marcos começou a observar Tirone nos dias seguintes. Ele notou detalhes que ninguém mais percebeu. O jeito como Tirone se movia, mesmo quando varria, remetia aos passos precisos de um dançarino ou de um lutador treinado. Seus reflexos eram incrivelmente rápidos, quase desumano quando ele se esquivava de objetos ou agarrava coisas que estavam caindo. Ele falava pouco, mas cada palavra parecia calculada, medida, como se estivesse ponderando cada sílaba antes de proferi-la. Certo dia, Marcos ousou fazer uma pergunta mais direta. Preciso saber, você tem treinado em algum lugar? Tirone suspirou, largando a vassoura. Seu olhar era sério, quase carregado de segredos. Digamos que eu tive um professor muito exigente, ele me ensinou a nunca subestimar ninguém. Marcos sentiu uma mistura de incredulidade e medo. Ele sempre acreditara que a força era medida pela aparência, pela fama e pelos troféus. Mas Tirone acabará de lhe mostrar que tudo aquilo podia ser uma ilusão. Naquele dia, Marcos entendeu que seu mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo. O funcionário da manutenção que ele tentará humilhar não era apenas um lutador, era uma força que ele não conseguia controlar nem prever. E pela primeira vez, Marcos sentiu um medo que nunca havia conhecido. Nas sombras do ginásio, Tirone sorriu levemente, mas sem arrogância. Ele sabia que alguns segredos jamais deveriam ser revelados, exceto quando ele decidisse fazê-lo. Nos dias que se seguiram, Marcos já não conseguia se concentrar no treino. Cada golpe, cada esquiva, cada movimento no dojo fazia lembrar da derrota para Tirone. Ele não entendia como um mero funcionário da manutenção podia superá-lo daquela forma. A curiosidade rapidamente se transformou em obsessão. Marcos queria entender, aprender e, acima de tudo, se vingar. Ele começou a seguir Tirone discretamente depois do trabalho, na esperança de desvendar seus segredos. Mas quanto mais observava, mais profundo o mistério se tornava. Tirone não demonstrava nada de extraordinário externamente. Ia para casa, fazia suas compras, cumprimentava os vizinhos e parecia normal. Mas Marcos não se deixou enganar. Certa noite, viu-o treinando em uma academia antiga e abandonada. Os movimentos eram fluidos, precisos, cada combinação mais rápida que a velocidade da luz. As paredes pareciam tremer sob a intensidade e a força que Tirone demonstrava. Marcos permaneceu escondido, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Ele então percebeu que Tirone não era simplesmente um lutador, era aluno de um antigo mestre, alguém que o transformará em uma arma silenciosa. Cada golpe, cada gesto, cada respiração controlada era o resultado de longos anos de treinamento nas sombras, longe dos olhos do mundo. No dia seguinte, Marcos ousou confrontá-lo novamente. Mas desta vez ele não queria mais lutar por lutar, ele queria entender e talvez se redimir. Escuta, eu preciso saber, começou Marcos com a voz mais humilde do que nunca. Tirone o encarou por um longo tempo, seus olhos escuros examinando a alma de Marcos. Entender o quê? Perguntou ele calmamente. Como? Como você é tão forte? Quem te ensinou? Tirone deu um leve sorriso, como se a pergunta já fosse esperada há muito tempo. Alguns segredos não devem ser compartilhados, mas posso te ensinar algo. A força não se mede pela técnica ou pela fama. Ela se mede pelo que você está disposto a sacrificar para defendê-la. Marcos sentiu a verdade daquelas palavras atingir seu coração. Ele sempre acreditara que sua faixa preta era suficiente, que sua reputação era tudo. Mas ao encarar Tirone, compreendeu que estivera cego. A verdadeira força não era visível, e o verdadeiro poder residia na disciplina, no controle e na experiência que somente o tempo e a paciência podiam forjar. Naquele momento, Marcos percebeu que aquilo não era mais uma simples humilhação. Ele acabará de entrar em um mundo cuja existência jamais suspeitara, um mundo onde cada oponente podia ser muito mais do que aparentava. E Tirone, silencioso e imóvel, permaneceu como a sombra de um passado que ninguém jamais poderia imaginar. Os dias se passaram e Marcos não podia mais ignorar a realidade. Tirone não era apenas um oponente invencível, ele era um mestre em combate e invisibilidade. Cada encontro o deixava mais humilhado e frustrado. O orgulho de Marcos estava se transformando em obsessão. Certa noite, Marcos ousou ultrapassar os limites. Esperou por Tirone depois do trabalho e o atacou sem aviso prévio, usando todas as técnicas que conhecia, acreditando que sua fúria finalmente prevaleceria. Mas, desde o primeiro contato, ele entendeu que havia cometido um erro monumental. Tirone esquivava-se com uma fluidez sobrenatural.
Cada golpe de Marcos era neutralizado antes mesmo de atingir o alvo. Mas desta vez, Tirone não queria apenas se defender, ele queria ensinar. Com um movimento rápido e preciso desarmou Marcos, imobilizando-o no chão sem força excessiva, mas com uma força inegável. Pare, murmurou Tirone, seus olhos escuros e penetrantes fixos em Marcos. Você ainda não entendeu. Não é a vingança que forja a força, é o controle, a paciência e a disciplina. Marcos ofegava, exausto física e mentalmente. Sua mente trabalhava a mil, ele podia se levantar e tentar recomeçar do zero, ou podia ouvir. No silêncio do ginásio vazio, sentiu seu orgulho e ego colidindo com uma realidade maior do que ele próprio. Foi então que ele percebeu algo que nunca havia notado antes. Tirone não só tinha experiência em combate, como também tinha opções a cada instante. A maestria não residia na força bruta, mas na capacidade de conter seus golpes, de nunca ferir sem motivo, de manter a calma diante da adversidade. Marcos fechou os olhos, respirando fundo. O ódio e o orgulho haviam se dissipado, substituídos por uma forma de respeito que nada poderia quebrar. Ensine-me, ele murmurou por fim com a voz baixa e sincera. Tirone assentiu levemente com a cabeça, um sorriso discreto nos lábios. Então você aprenderá que o verdadeiro poder nunca é medido pela vitória sobre outra pessoa, mas sim pelo autocontrole. Naquela noite Marcos compreendeu que sua derrota não fora uma humilhação, mas sim uma iniciação. Ele acabará de dar o primeiro passo para se tornar mais do que apenas um lutador, um aluno capaz de aprender a força invisível que jazia adormecida dentro de Tirone. E quando o ginásio se esvaziou de suas sombras, Tirone pegou sua vassoura novamente, calmo e silencioso, como se tudo fosse apenas um jogo. Mas Marcos agora sabia que aquele jogo havia mudado sua vida para sempre.